Queridos, nós queremos ouvir a palavra do Senhor nesse momento e, para tanto, nós convidamos o reverendo Roberto Brasileiro, que é o presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Roberto tem sido um amigo, tem sido um exemplo, um modelo, tem sido uma bênção na condução do Supremo Conselho da nossa igreja e, particularmente, em relação à Igreja de Tambaú, um grande apoiador e encorajador, e nos deu a honra e a alegria de estar aqui conosco. Um dos exemplos que ele nos dá a todos que, de alguma forma, trabalham ao lado dele na igreja, é do seu empenho de se dedicação. Ele saiu ontem à noite de 7 horas de casa, passou grande parte da noite, da madrugada viajando, passou o dia todo hoje no Seminário Presbiteriano do Norte, juntamente com a gente, fazendo um evento lá, e viajou e vai voltar daqui a pouco, de volta para São Paulo, onde de lá irá ministrar em outros lugares. Então, quando vocês me veem indo e voltando e fazendo aquelas coisas, vocês sabem em quem é que eu me fio e imito, é nele. Então, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu quero cumprimentar esse coral bonito e também o grupo da banda. Os nossos queridos irmãos já saíram, mas a nossa banda está lá atrás. Deus possa abençoá-los e sustentá-los. A nossa gratidão a cada um de vocês. Eu já vi que para ser pastor aqui tem que participar da banda. Então, mesmo depois de velho, eu não posso participar porque eu nunca cantei em banda e nunca toquei nenhum instrumento. Então, mas eu ainda vou aprender. Vocês tiveram paciência com o Adriano, mas quando colocou a norma, vocês já expulsaram o Adriano. Vai embora, porque você não vai ter jeito mesmo. Então, eu louvo a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos, louvo a Deus pela vida desta igreja. Eu quero saudar a cada um dos nossos queridos colegas pastores e dizer da grande alegria de tê-los conosco nesta oportunidade. É tão bom rever colegas, é tão bom rever o trabalho do Senhor e também num dia como hoje, ver tanta gente reunida para louvar, para agradecer e para glorificar o nome santo do nosso Deus. São 21 anos de história. A minha igreja é um pouco mais velha do que esta igreja. Minha igreja tem 39 anos. Nós estaremos comemorando domingo agora 39 anos de história da nossa igreja. É uma data especial para nós também. O último domingo do mês de março, nós comemoramos o nosso aniversário. Deus tem sustentado a igreja, Deus tem dirigido a vida dos irmãos. Agradeço também as igrejas filhas desta igreja. Deus esteja abençoando as igrejas filhas, que possam cada vez mais crescer, de acordo com a misericórdia, a graça e o poder de Deus. Eu gostaria de convidá-los, quero expressar também, em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa gratidão ao conselho dessa igreja, que cedeu o seu pastor para que pudesse servir como chanceler do Mackenzie. Então fica aqui o registro da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque quando a gente convida um colega para um serviço na obra do Senhor, a gente sempre deve expressar nossa gratidão ao conselho da igreja. Eu sei que para o conselho foi um pouco difícil abrir mão do seu pastor, porque normalmente ele fica lá a semana toda e vem alguns finais de semana. Eu falo alguns porque sempre tem algum compromisso que ele tem de ir para outra região ou para outro lugar, mas fica aqui a nossa gratidão ao Conselho da Igreja de Tambaú, porque cedeu o seu pastor. E não só cedeu o seu pastor, como também deu um dos membros do Conselho, que faz parte hoje, é presbítero em disponibilidade, mas é presbítero dessa igreja. Cláudio tem sido uma grande bênção para nós. Vocês aqui o conhecem bem, ele é um extremo e zeloso. Ele faz questão de observar todos os detalhes e eu gosto muito dele. E louvo a Deus pela vida dele, e a esposa está de parabéns por aguentar esse homem. É um milagre de Deus. É um milagre de Deus. É o mesmo que eu falo com a minha esposa. 45 anos de casado, é um grande milagre de Deus. Deus sustenta as nossas vidas,
mas o Cláudio tem sido uma bênção, como o Robson foi uma bênção no conselho, agora tem sido uma bênção na chancelaria da nossa universidade. Deus seja abençoando, Robson, o seu trabalho e abençoando os colegas pastores que suprem a sua falta nesta igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Logo no início do livro de Êxodo, estava a formação do povo de Israel. E eu gosto muito de um texto sagrado nesse livro. Hoje é um dia de gratidão pelo aniversário, mas é um dia também para nós glorificarmos a Deus e louvarmos a Deus. Êxodo capítulo 13, nós vamos começar no verso 17. Êxodo capítulo 13, a partir do verso 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e regimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Eu gostaria que os irmãos agora olhassem o verso 21. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, uma coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Herote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel, dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos? Permitido que Israel nos deixasse servir? Aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Herote, defronte de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que por não haver sepulturas no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. O Pai, fala ao nosso coração e às nossas vidas. Ministra para nós nessa noite tão especial, noite de gratidão, de louvor, de alegria, de contentamento. Nós te louvamos por tudo. Usa-nos para a tua glória e para o teu louvor. E em nome do teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém.
Meus amados, nossas vidas muitas vezes são vidas para sermos conduzidos pela graça e pelo poder e pela misericórdia do nosso Deus. Nós escolhemos esse texto com o fim único de mostrar a soberania de Deus. Se pudéssemos pensar em 21 anos da história dessa igreja, nós poderíamos voltar os nossos olhos e falar: Deus, pela sua graça, pelo seu poder, fez tudo o que nós temos de acordo com a sua misericórdia. Se nós usássemos a linguagem do livro de Filipenses, nós diríamos: Deus é quem efetua nas nossas vidas o seu querer e o seu realizar. Se nós fôssemos para o livro de Efésios, nós vamos encontrar a mesma expressão colocada por Paulo, quando a vontade de Deus, o poder de Deus se manifesta de acordo com o querer dele. Mas a história tem para nós algumas coisas muito interessantes quando nós olhamos. O povo estava pronto para sair. Deus já havia mostrado que o povo deveria sair. E não só a saída do povo, mas também Deus mostrou com todo o seu zelo, com todo o seu poder, o castigo que ele trouxe sobre os egípcios, onde morreu todos os filhos primogênitos de todas as casas do Egito, e as casas de Israel foram preservadas. E diante desse quadro, os egípcios expulsaram Israel: sai de nossa terra. As mulheres pegaram parte das suas joias e deram para as filhas de Israel, para que pudesse levar também as suas joias. É daí um costume que muitas vezes é levantado por alguns historiadores, que Israel, o seu povo, acostumou desde a saída do Egito, em toda a sua história, a guardar todos os seus bens em pedras preciosas, fácil de ser carregadas, fácil de ser levadas em qualquer situação de saída, de batalhas e de lutas. Mas o povo saiu, e agora cabe a Deus conduzir este povo, cabe a Deus dirigir a vida deste povo e a formar essa nação. Essa igreja completou 21 anos, essa igreja chegou no momento da sua maturidade. Pedro Robson vai dizer que quando ele completou 21 anos, ele tinha condições de pastorear uma igreja, pela graça e pelo poder de Deus. Mas a maturidade agora está presente. Nós precisamos reconhecer e darmos graças a Deus por algumas questões básicas de nossas vidas. E eu gostaria que nós pudéssemos usar este texto, que nos leva a Pierote, um lugar sem saída, sem condições de pensarmos como nós vamos resolver o nosso problema, para entendermos 3 coisas básicas a respeito da pessoa de Deus. Na sua soberania, há 3 coisas que eu gostaria de deixar para os irmãos nessa noite. A primeira delas é que Deus é que nos conduz, conhecendo os nossos corações. Deus é que nos conduz conhecendo os nossos corações e as nossas vidas. Foi a Deus que conduziu essa igreja para, em momento especial, começar novas igrejas. Despertou no conselho esta oportunidade, trabalhou no coração dos presbíteros esta oportunidade, esse desejo de iniciar novas igrejas, de organizar novas igrejas. Trouxe pastores para serem aqui treinados, para conhecer o estilo da igreja, a maneira da igreja, para que pudesse replicar em outro campo a mesma igreja, pela glória e pelo poder de Deus. E mais do que isso, penso que esta igreja pudesse treinar pessoas, mas tudo isso é um ato exclusivo da graça de Deus. Quando o povo saiu do Egito, Deus, pela sua graça e pelo seu poder, não os levou pelo caminho mais fácil, mais perto. Logicamente, todos nós íamos dizer: por que o Senhor não levou o seu povo pelo caminho mais perto? Não era mais simples levar este povo de uma vez? Não era muito mais rápido conduzir este povo
rapidamente para que eles não enfrentassem nenhuma situação. Mas Deus não assim o fez. Deus conduziu este povo pelo deserto, porque Deus conhecia o coração deste povo. Primeira batalha, primeira luta, pode ser que eles vão se arrepender. Muitas vezes em nossas igrejas Deus faz algumas coisas, nós só compreendemos anos depois. E se fizer uma análise dessa igreja, vocês vão dizer as mesmas coisas. Tudo Deus faz, é Deus que conduz todas as coisas. É Deus que conduz o lugar que nós vamos plantar na igreja. É Deus que conduz a escolha, o terreno. É Deus que conduz os seus pastores. É Deus que traz as ovelhas. Para nós, presbiterianos, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Nós somos simplesmente aqueles que anunciam a graça de Deus redentora. E Deus vai aplicando esta graça aos corações e trazendo as pessoas de acordo com o tempo dele e de acordo com a vontade soberana dele. Em Cristo Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, a nuvem e a coluna de fogo. Nuvem para que o povo pudesse caminhar durante o dia, porque o deserto muito quente. Coluna de fogo para que não só iluminasse, desse luz, mostrasse a luz para o povo, mas também para esquentar durante a noite, porque o deserto é muito frio. Então Deus olhou todas as coisas, Deus olhou os detalhes, mas Deus conhecia o coração do seu povo, então tudo já estava preparado dentro do plano eterno de Deus. E Deus os leva para Pierote, lugar sem saída. Às vezes acontece isso conosco também. Na vida nós passamos por situações difíceis, por lutas, por batalhas, para que nós possamos mostrar e sermos testados diante do Senhor. Então a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro nesta noite: Deus conduz o seu povo. A segunda verdade que eu gostaria de deixar para os irmãos nessa noite é que Deus permite o seu povo falar a Ele, expressar diante dEle. Como é bom nós compreendermos isso. E eu gostaria que os irmãos olhassem o versículo que nós temos em mãos no capítulo 14, quando o povo olhou e viu que os egípcios vinham, porque Deus também levantou os egípcios para vir atrás do povo. Olha bem a história, parece quase uma contradição. Deus pega o povo para levar, conduz o povo para um lugar sem saída, e ao mesmo tempo levanta os egípcios para perseguir esse povo. Tudo Deus fez, tudo Deus agiu. Isso acontece nas nossas igrejas, nas nossas vidas. Quando nós vamos comprar um terreno, Deus levanta a pessoa que vai nos vender, mas muitas vezes Deus levanta as dificuldades também. E levanta as dificuldades na igreja para que nós possamos expressar, através das nossas palavras, a nossa experiência. E o povo olhando para Pierote, olhando que o mar estava diante deles, não havia como passar o mar, não tinha embarcações próprias, olhando a chegada do exército egípcio, e o exército egípcio mandou toda a sua força. O texto sagrado deixa bem claro para nós: 600 carros escolhidos. Capitães, Deus endurece o coração de Faraó. Deus ia ser glorificado na morte dos egípcios. É difícil nós compreendermos isso. Eu, quando olho a reforma protestante, eu entendo isso. O Deus que
levantou Martinho Lutero, Deus que levantou João Calvino, foi Deus que também permitiu. Deus levantou também os adversários. E quando Lutero estava na tradução da Bíblia, ele estava no castelo para traduzir a Bíblia, ele se separou, ele foi para o castelo, ali ele ficou sozinho junto com a sua esposa, ele ia traduzir a Bíblia, estava traduzindo a Bíblia, e fora do castelo estava acontecendo a guerra dos camponeses. Uma guerra triste, ferrenha, que envolvia o movimento reformado daqueles dias. De um lado, pessoas que não compreendiam a reforma, por outro lado, pessoas que perseguiam a reforma. Era uma guerra que envolvia os donos das propriedades e o povo que trabalhava nas propriedades. A chamada Guerra dos Camponeses. E ouvindo como a reforma estava tendo problemas, adversários, Lutero entrou num momento de profunda tristeza. E há um dado histórico dizendo que Lutero entrou numa profunda depressão. Ele não estava tendo condições nem mais de escrever. E a esposa de Lutero, vendo este quadro, este triste quadro, Deus, a sua graça, a desperta e permite ela expressar o que estava no seu coração diante de Lutero. Ela chega para Lutero no dia de manhã, vestida de uma roupa da cor do nosso coral. Não é que nenhuma coisa contra a cor do nosso coral. É muito bonita a cor escura. Hoje não se fala outro nome. Mas uma cor escura, bonita, charmosa. É uma cor considerada uma cor it, podemos assim dizer. Não, o coral está muito bem vestido. Mas Lutero, a esposa de Lutero vestiu essa roupa. E quando Lutero olhou para a sua roupa, ela disse: você está assim vestida para algum funeral? Morreu alguém? Você está de luto? Alguém perdeu a sua vida? Catarina von Bora, que é a esposa de Lutero, olhou para ele e assim afirmou: Deus morreu. Seu Deus morreu. Você perdeu o ânimo. Seu Deus morreu. Pierotti havia chegado. Lutero não encontrava saídas. Seu Deus morreu. Aqui o povo de Israel usa expressões semelhantes. Deus permite a nós expressarmos algumas coisas. E muitas vezes nós, plantadores de igreja, quem já plantou igreja sabe disso, alguns momentos de nossas vidas nós chegamos a dizer: Senhor, não dá mais. Não dá mais. Nós sonhávamos com tantas coisas. Eu me lembro de uma vez nós estávamos plantando nossa igreja e nós compramos o terreno e daí a pouco aquele terreno não era possível nós tê-lo mais. Aí nós compramos outro, aí nós tivemos problema também. Parecia que não havia saídas para nós. E nessa hora muitas vezes a gente fala: será que o Senhor não quer? O povo de Israel usou a seguinte expressão para Moisés. Levantou o coração e disse a Moisés: não é isso que dissemos no Egito? Deixe-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Por que nos trouxe para cá, Moisés? Por que nos trouxe até aqui? Eu gostaria de ler uma confissão de um dos profetas que eu mais admiro na Bíblia, o profeta Jeremias, capítulo 20. Profeta Jeremias, capítulo 20. E às vezes o irmão pode pensar:
Pastor, talvez na minha vida eu tenha alguns momentos difíceis, olhando para a soberania de Deus que permite todas as coisas, que me conduz a minha vida, mas eu gostaria de dizer para você que Deus permite você a expressar o que está no teu coração diante dEle. Eu gostaria que você olhasse a partir do verso 14, de Jeremias capítulo 20. Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Se esse homem, como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu, ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí do ventre materno, tão somente para ver trabalho e tristeza, para que se consuma de vergonha os meus dias. Gratidão tem a ver também com essa liberdade, na intimidade que nós temos com Deus, de expressar diante do Senhor Jesus Cristo todas as coisas. Será que nós temos feito isso, meus amados? Será que nós temos tido a liberdade de dizer para Deus todas as coisas? Os nossos milagres só acontecem quando nós abrimos os nossos corações diante de Deus. Nós estamos hoje agradecendo por 21 anos. Houve muitos momentos difíceis, de muitas lutas, mas eu gostaria de dizer a você que Deus permite a nós, sem nós pecarmos diante dEle, abrir os nossos corações e expressar o que se passa na profundeza das nossas vidas. Por isso nós louvamos a Deus, por isso nós glorificamos a Deus, por isso nós entendemos que Deus é que nos conduz para todas as coisas, é Deus que nos conduz os pierotes da vida, é Deus que também nos ensina a expressar diante dEle todas as coisas. Eu gosto muito da expressão que está no livro de Paulo, da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, o verso 3 e o verso 14. Porque Deus é que efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que os torneis irrepreensíveis. Mas nós podemos abrir nossos corações diante de Deus. Isso alegra, mostra a nossa atividade e nos ensina a viver uma vida plena com Deus. A terceira coisa que eu gostaria de afirmar para vocês, quando nós olhamos para a soberania de Deus, se de um lado Deus nos conduz, se de outro lado Deus nos ensina e nos dá a liberdade para expressar a profundeza do nosso coração diante dEle, para a glória dEle e para o louvor dEle. Por outro lado, Deus manda a nós a palavra dEle, e essa palavra é dita pela liderança que Deus levanta sobre nós. Deus mandou que Moisés falasse 3 coisas para o povo: não temais, aquietai-vos. Hoje Deus será glorificado, porque esse povo não vai existir mais. Deus peleja por nós. Não temais, aquietai-vos. A glória de Deus será manifesta. A glória de Deus será manifesta. Na sua soberania, Deus quer mostrar isso para nós. E quando você olha para a reforma protestante, e quando você observa que Lutero, ouvindo a voz da sua esposa, voltou a traduzir a Bíblia. E a tradução de Lutero para a língua alemã não só levou a Bíblia ao povo, mas também
estabeleceu uma língua que é falada até os nossos dias de hoje. Os gramáticos deixam bem claro que a linguagem de Lutero é que estruturou a Bíblia e que estruturou a língua alemã na tradução. É bom nós entendermos essas coisas, os caminhos de Deus. Mas tudo está na soberania de Deus. Mas nós precisamos aprender a ouvir, e cabe à liderança trazer para nós sempre essas 3 palavras: não temais, aquietai-vos, e a glória de Deus há de resplandecer. Aí Deus responde a Moisés dizendo: diga ao povo que marche. Mas não tem saídas, isso não é problema seu. Alguns anos atrás eu estava plantando uma igreja. Nós estávamos plantando uma igreja em Patrocínio. Nós começamos a visitar um bairro chamado Morada Nova. Era um bairro novo da cidade, e eu, como pastor da igreja, havia proposto ao conselho que nós precisávamos plantar a igreja de Morada Nova. Muitos olharam para mim e falaram: pastor, mas o senhor quer plantar aquela igreja, quer plantar uma igreja naquele bairro? Nós vamos plantar a nossa igreja ali. Tivemos a dificuldade de encontrar o terreno. Aí, quando encontrou o terreno, descobrimos que o terreno pertencia à prefeitura municipal e que os outros terrenos já estavam todos eles já vendidos pela empresa que havia feito o loteamento, porque ela havia vendido para a Caixa Econômica Federal. Nós fomos à prefeitura conversar com o prefeito. Depois de muitas tentativas, conseguimos marcar o horário, entramos na sala dele, sentamos na sala dele, começamos a conversar, e eu disse: prefeito, eu não vim aqui pedir o senhor para doar o terreno para nós, porque eu sei que o senhor não pode doar. Não vim aqui pedir o senhor que pega o terreno e ceda para a igreja sem documentos, também não é isso que eu quero. Eu vim pedir ao senhor que mande e publique um decreto para a Câmara Municipal votar a venda desse terreno para nós. Nós vamos comprá-lo, com o objetivo único de fazermos uma igreja. Se um dia deixar de ser igreja, nós o devolvemos para a prefeitura local. Olhou para mim e disse: pastor, gosto muito do senhor, sabe como o prefeito trata a gente? Gosto muito do senhor, sou uma pessoa muito querida da cidade, mas tem uma coisa: nós só demos terreno para algum grupo aqui. Eu disse: eu sei que o senhor cedeu o terreno em frente para a Igreja Católica. Tu já cedeu para eles o terreno em frente. E o que eu quero é o de cá. Isso, mas o senhor sabe, a Igreja Católica diz: e nós somos Igreja Presbiteriana, é a mesma coisa. Nós temos a mesma cidadania, nós temos o mesmo direito de voto, nós temos as mesmas obrigações da cidade. Então, por favor, faça isso. Disse: convencer os vereadores. Prefeito, isso é problema nosso. Se o senhor mandar para a Câmara, eu vou lá conversar com o vereador, por vereador, para que ele vote. Adquirimos o terreno. Aí a segunda coisa é ter pessoas. Eu trabalhei 2 anos lá, todos os domingos. Naquela época eu não viajava. Todos os domingos, das 2 às 5 da tarde, das 14 até as 17 horas, eu visitava aquele bairro. Depois de 2 anos, nós não tínhamos uma pessoa sequer, nenhuma viva alma. Eu comecei a orar e o conselho reuniu e disse: pastor, vamos continuar? Sim, vamos. Vamos marcar uma grande cruzada para o bairro. Vamos arrumar um local e vamos marcar uma grande cruzada. Aí fizemos convites, visitamos pessoas, marcamos a grande cruzada. Para surpresa minha, quantas pessoas estavam na cruzada?
coral da igreja, com toda a sua elegância, tão bem vestido como o coral daqui. Todo o coral da igreja estava lá. Um grupo de presbíteros, um grupo de diáconos, com as suas esposas e o pastor da igreja. Nenhuma pessoa do bairro apareceu. Nenhum vizinho do bairro apareceu. Ninguém apareceu. Era para desanimar. Eu voltei a dizer para o conselho: me permite continuar. 3 anos depois, Deus mandou uma jovem. E a partir dessa jovem, nós fomos alcançando famílias. Hoje a igreja está lá organizada, tem o seu pastor, tem o seu conselho, está bonita, vistosa no bairro. Não há pierotes para nós quando nós temos a certeza que Deus fala. Não tem mais, a obra é minha. Aquietai-vos, a obra é minha, a glória será manifesta, o poder será manifesto. É Deus dizendo a nós: eu vou pelejar por vocês. A única coisa que você faça, a única coisa que você deve fazer é continuar marchando. 21 anos. Soberania de Deus dirige todas as coisas. E eu gostaria de deixar essa palavra para os irmãos no 21º aniversário. Vendo as nossas futuras igrejas, uma já organizada e outra para organizar. Vendo, Adriano, os problemas vão começar a partir de hoje, quando eu só organizar a igreja. Deus permite muitas coisas nas nossas vidas. Entendamos que Deus que conduz todas as coisas, e Ele conduz de acordo com a vontade soberana dEle. O mesmo Deus que levou o seu povo para o deserto, para Pierote, foi o mesmo Deus que levantou o coração de Faraó para perseguir o seu povo. Deus conduz o seu povo para a glória dEle. Deus permite que o seu povo expresse na intimidade da vida, na oração, diante dEle, o que se passa na sua vida. Deus permite a nós isso. Essa é a liberdade que nós temos. Em situações críticas das nossas vidas, nós podemos clamar a Deus. Nós não podemos murmurar, mas nós podemos clamar. Nós podemos abrir nossos corações diante do Senhor. Mas Deus manda uma palavra para nós: não temais, aquietai-vos, a minha glória se manifesta. Marche. Teu Deus está morto, Lutero. Não, o meu Deus está vivo. Jesus Cristo ressuscitou para que nós tenhamos vida. Quando você olhar para a igreja, você possa dizer: o nosso Deus está vivo, para a glória do Senhor. Que Deus os abençoe. Amém.